O modelo de Rutherford, que apresenta camadas eletrônicas, o modelo de Rutherford-Bohr, que apresenta camadas eletrônicas, ele, a partir de melhorias da teoria quântica e contribuições diversas, a proposta de Bohr coloca 7 camadas eletrônicas, assim como são os níveis espectroscópicos observados para a decomposição da luz, luz visível, ultravioleta, infravermelho, etc. Onde existem 7 camadas ou níveis de energia. Esses níveis de energia podem existir também subníveis de energia. Tá? Os níveis de energia ou camadas eletrônicas serão em número de 7 camadas eletrônicas ou 7 níveis de energia. E também subníveis de energia. Os subníveis de energia são chamados por SPDF, também a partir de abreviações dos termos espectroscópicos, Sharp, Principal, Diffuse, Fundamental, conforme são as raias observadas no espectro da luz. Em cada um desses subníveis podem ser populados ou podem ser ocupados por um certo número de elétrons. No subnível S, 2 elétrons. No subnível P, 6 elétrons. No subnível D, 10 elétrons. E no subnível F, 14 elétrons. O diagrama de Pauling ele é feito dessa maneira, pensando em 7 camadas ou 7 níveis de energia, camadas K, L, M, N, O, P, Q. Em cada uma dessas camadas, a primeira camada só tem o subnível S, 1S. Na segunda camada, 2S, 2P. Na terceira camada, 3S, 3P e 3D. Perceba que vai aumentando o número de subníveis à medida que eu estou aumentando o número de camadas. Camada K, L, M, N são as órbitas, a distância do elétron até o núcleo. E os subníveis se refere à excentricidade, ao tipo, à quantidade de energia que cada um desses elétrons pode apresentar. Embora a energia seja uma função do número quântico principal, que é a camada, com o número quântico secundário, que é dado pelo subnível. Conforme dizia, então, 1S, 2S, 2P. Na terceira camada, 3S, 3P, 3D. Na quarta camada, 4S, 4P, 4D, 4F. Na quinta camada, 5S, 5P, 5D, 5F. Na sexta, 6S, 6P, 6D, 7. E na sétima, poderia ter 7P, 7D, 7F, etc. Entretanto, a distribuição dos elétrons se dá a partir da ordem crescente de energia nos subníveis. A ordem crescente de energia nos subníveis é feita através dessas diagonais. Eu faço as diagonais aqui, ó. Saiu do 1S, eu volto lá em cima no 2S. Depois do 2S, volto lá em cima, 2P, 3S. Depois do 3S, volto lá em cima, 3P, 4S. Depois do 4S, 3D, 4P, 5S. E assim sucessivamente. Né? 4D, 5P, 6S. 4F, 5D, 6P, 7S. 5F, 6D. Esta é a ordem crescente de energia nos subníveis. Ao se fazer a distribuição eletrônica de determinado elemento, eu deverei observar sempre a ordem crescente de energia nos subníveis. Tá? Por exemplo, pensasse no átomo de sódio.
O sódio tem número atômico 11. Se ele tem número atômico 11, ele tem também na sua eletrosfera 11 elétrons. 11 é o número de prótons, porém o número de prótons é igual ao número de elétrons. Como que eu faço a distribuição eletrônica destes 11 elétrons? É a partir da ordem crescente de energia nos subníveis. 1s, 2s, 2, 2p6, 3s1. No subnível S cabem apenas 2 elétrons, no subnível P cabem 6 elétrons. Lá no S cabe mais, mas eu quero apenas um. Isso aqui representou o fato de que meu átomo de sódio tem 3 camadas. A primeira camada, a segunda camada e a terceira camada. Na primeira camada tem apenas 2 elétrons. Na segunda camada tem 8 elétrons. E na terceira camada, apenas um. Quer dizer, tudo que tem número quântico principal 1 corresponde à camada K. Que tem número quântico principal 2, esse número aqui da frente, corresponde à camada L. E número quântico principal 3, esse número aqui da frente, corresponde à camada M. Então, neste caso aí, a hora que eu pensei no potássio, eu fiz a distribuição seguindo a ordem crescente de energia nos subníveis, e essa ordem crescente de energia nos subníveis me permitiu fazer a distribuição assim, e se eu quiser reagrupar em camadas, também é possível. Suponha que eu quisesse fazer a distribuição eletrônica de um determinado elemento com maior número de elétrons. Por exemplo, o ferro, se eu verificar lá na tabela periódica, ele tem número atômico 26, e tem 26 prótons, mas também tem 26 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica de 26 elétrons pelo diagrama de Pauling, utilizando esse diagrama, então eu teria como? Teria a distribuição 1s2, 2s2, porque no subnível S cabem apenas 2 elétrons, 2p6, 3s2, 3p6. Se você verificar lá no diagrama e lembrar, depois do 3p, seguindo a ordem, vem o 4s. Só então virá o 3d, certo? Então, para efeito da distribuição eletrônica, primeiro, você vai colocar o 4s com 2 elétrons e então o 3d. No nosso caso aqui eu tinha 2, 4, 10, 12, 18, 20, faltam 6. A distribuição eletrônica do ferro é essa. Em camadas, 1s é da primeira camada, 2s e 2p é da segunda camada, 3s, 3p e esse 3d aqui são da terceira camada, e o 4s é da quarta camada. Subnível K, vamos fazer a distribuição em camadas. KL, N, N. Na camada K tem 2, na camada L, essa camada L aqui, ó, tem 8, na camada M tem 8, 6, 14, e na outra ela tem 2, certo? A ordem crescente de energia nos subníveis é dada a partir do diagrama de Pauling. A ordem geométrica nas camadas K, L, M e N, aqui só tinha um S, aqui tinha o 2S e o 2P, aqui o 3S, 3P, 3D e aqui o 4S.
Continuando. Então, o diagrama de Pauling ele vai nos auxiliar à distribuição eletrônica. Qualquer subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Qualquer subnível P, no máximo 6 elétrons. Qualquer subnível D, no máximo 10 elétrons. Qualquer subnível F, no máximo 14 elétrons. E a distribuição eletrônica se faz por ordem crescente de energia nos subníveis. Aqui é o número máximo de elétrons em cada nível. Na camada K cabem no máximo 2, porque só tem o subnível S. Na camada L cabem 8 elétrons, tem o 2S e o 2P. Na camada M, ou na terceira camada, eu posso ter até 18 elétrons. Seriam 3S, 3P e 3D. Na camada N, 32, na O, 32, 18 e 2. Na verdade, agora que esse diagrama, se a gente for olhar dos átomos recentemente aí descobertos, eu tenho até o 7S e também o 7P aqui. Certo? Então é isso. A distribuição eletrônica, portanto, no diagrama de Pauling, como já tinha feito anteriormente aí, é seguindo a ordem crescente de energia. Se eu quisesse distribuir 28 elétrons do elemento níquel, aqui tem o número atômico 28. O número atômico 28 é o número de prótons. Tá? Se ele está eletricamente neutro, não tem nenhuma carga elétrica aqui, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Para distribuir 28 elétrons, eu utilizo a ordem crescente de energia dos subníveis. Conforme vimos anteriormente, aí 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Depois do 3P, pela ordem crescente de energia, é o 4S, antes do 3D. Lembre-se, é esse daqui, né? Depois do 3P, próximo a 4S. Só então eu volto lá em cima e faço 3D, 4P, 5S, etc. Sempre que eu for fazer a distribuição eletrônica é em ordem crescente de energia nos subníveis. Posteriormente, para qualquer outra questão, então eu posso reagrupar em camadas. Camadas é o número que vem aqui na frente. Certo? Se eu quiser a ordem geométrica, a ordem em camadas, na primeira camada, na camada K, só tem um S. Na camada L, tem uns que tem o número 2 na frente, 2S e 2P. Na camada M, 3S, 3P e 3D. Na camada N, 4S, e assim por diante. Entretanto, se falar de distribuições eletrônicas, também é possível se pensar nas distribuições dos íons. Quando falamos de íons que são formados pela perda ou ganho de elétrons, eles têm que ser sempre, ao adicionados no subnível de maior energia. O preenchimento dos elétrons é feito pela ordem crescente de energia nos subníveis. Quando se vai retirar um elétron, se retira aquele que está mais distante do núcleo. A camada é a distância do núcleo. Então, primeiro se retiram os elétrons da camada de valência. Só então é que vai chegando mais próximo do núcleo. A ideia é que os elétrons mais distantes do núcleo estão submetidos a uma força de atração menor por parte do núcleo sobre os elétrons periféricos. Então, no caso aqui do sódio, a distribuição eletrônica é 1S2, 2S2, 3P, 2P6, 3S1. Se eu pensar no íon sódio, aquele que perdeu um elétron, ele perde um elétron da camada mais distante, da terceira camada. Então, se o sódio distribui 11 elétrons no estado eletricamente neutro, quando ele se torna um íon, ele deve perder um elétron. E essa perda se dá
o elétron que está mais distante do núcleo. Ele perde um elétron do subnível 3s, portanto. E a distribuição é essa, 1s2, 2s2, 2p6. Se eu for formar um íon negativo, a formação de um íon negativo a partir do átomo de enxofre neutro, a distribuição é essa, 1s2, 2s2, 2p6, 3p4. Somando os elétrons em cada um dos subníveis, tem 16 elétrons. A formação do íon sulfeto, do ânion sulfeto, S2-, significa que ele ganhou 2 elétrons. Para ficar 2-, ele tem 2 elétrons a mais do que o número de prótons, que é o número atômico, 16. Mais 2 elétrons que ele ganhou, ficou 18. É essa distribuição. Então, em vez dele ter terminado em P4, ele vai ganhar mais 2 elétrons e vai passar para P6. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. A distribuição eletrônica de íons se dá dessa maneira. Ao perder elétrons, perde-se da camada de valência, da última camada. Ao se ganhar elétrons, recebe-se o elétron no subnível de maior energia. Em função das distribuições eletrônicas, há a montagem da classificação periódica dos elementos. A tabela periódica dos elementos é o dispositivo onde eu tenho o maior número de informações concentradas. A tabela foi proposta nessa estrutura aqui, em ordem crescente de número atômico, já no século XX. Inicialmente foi agrupado em função das propriedades, e as propriedades determinaram os grupos ou as famílias dos elementos. Isso daí me determinou que a tabela tem 7 filas horizontais. As filas horizontais são os períodos, corresponde ao número de camadas que eu encontro na tabela periódica. E tem 18 filas verticais. As filas verticais são os grupos ou famílias. Todos os elementos que estão no mesmo grupo, eles têm propriedades parecidas. Eles pertencem à mesma família. Então, essas 18 filas verticais são chamadas de grupos ou famílias. Os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, anteriormente era chamado de grupos A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou grupo 0. Em muitos livros ainda é possível se encontrar essa nomenclatura. Grupos A e grupos B aqui no meio. 3B, 4B, 5B. A que chegava nesse daqui era 1B e 2B. Agora ficou essa nomenclatura com números de 1 a 18, mais tranquilo. Os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16 são grupos de elementos representativos. Já vamos ver já o que são elementos representativos. São aqueles cuja distribuição eletrônica termina em S ou P. Subnível S ou subnível P. E os elementos aqui no meio da tabela são os elementos chamados de transição, são os metais de transição. Eles têm a distribuição eletrônica terminada em D. Né? Então, e sobrou aqui o grupo dos lantanídeos e dos actinídeos. Dos 57 até o 73, todos eles deveriam estar nesse quadradinho aqui. Ó. E do 89 até o 103 deveriam estar nesse quadradinho aqui. Porque esses terminam em 4F e esses terminam em 5F. Aqui tem 14 elementos. 15 se contar o número 57 e o número 89. Todos os elementos que estão aqui na primeira fileira são chamados lantanídeos, porque eles têm propriedades parecidas com lantânio. E esses daqui são chamados actinídeos, têm propriedades parecidas com o actínido. A tabela me traz uma série de informações que rapidamente eu localizo aí. Elementos representativos, elementos de transição, elementos artificiais, elementos naturais, metais, não metais, etc.
Os elementos que têm número atômico superior ao urânio, número atômico 92, são todos elementos artificiais. Eles foram produzidos pelo homem a partir de processos nucleares, processos artificiais em geral. Então, todos esses daqui. Aqui, quando tem essa sigla, aqui, MIG, etc., aqui, eram elementos que, na época dessa tabela, ainda não tinham um nome formalizado pela IUPAC. Agora, inclusive, 113, 115, 117 já foram identificados e têm nomes formados pela IUPAC. Nas tabelas mais recentes você pode encontrar, inclusive, isso daí. Tá? Elementos transurânicos, ou seja, com número atômico superior a 92, serão todos artificiais. Existem alguns artificiais cisurânicos, que é o caso do tecnécio e do promécio. Esses elementos, embora que com um número atômico inferior ao do urânio, eles não são encontrados na natureza. Seus isótopos são isótopos bastante instáveis.